Olá pessoal, damos início agora à segunda parte sobre a videoaula de quantidade de calor. Na última videoaula nós vimos o conceito de capacidade térmica e hoje nós vamos ver um conceito adicional que é o conceito de calor específico e vamos obter também a equação para o cálculo do calor, uma equação mais específica que vai levar em conta alguns aspectos dos parâmetros envolvidos como massa, o próprio calor específico e a variação de temperatura. Tudo isso nós vamos mostrar passo a passo ao longo dessa videoaula. Nós vamos retomar primeiramente o conceito de capacidade térmica. Nós vimos na última aula que a capacidade térmica, do ponto de vista matemático, é a razão entre o calor fornecido a um corpo e o aumento de temperatura nele provocado em função de ter absorvido essa quantidade de energia. Então, em termos literais, seria isso que nós estamos considerando como capacidade térmica. A razão entre o calor recebido e o aumento de temperatura. Colocando em termos matemáticos, C representa a capacidade térmica, Q o calor recebido e ΔT a variação de temperatura, que pode ser um aumento ou uma diminuição, porque o objeto pode também ser resfriado, perdendo uma certa quantidade de energia. Essa equação ela vale para as duas situações. Em termos mais simples, né, a capacidade térmica indica o quanto de energia um objeto deve absorver para ser aquecido ou o quanto de energia ele deve liberar para ser resfriado. Então, de início, essa é a significação da ideia de capacidade térmica. Nós vimos também um exemplo, né, na última videoaula. Eu vou retomar aqui, não é exatamente o mesmo exemplo, mas só para deixar o conceito um pouco mais ilustrado. Então imagina que nós tenhamos uma chama que vai fornecer 800 calorias para uma certa substância contida dentro de um recipiente. Chamamos atenção na última ocasião em que, na videoaula anterior, né, que nós temos uma série de cuidados aqui para realizar um experimento desse. Então nós temos que considerar que toda a energia vai ser fornecida para o objeto ou substância que nós estamos tratando, e nesse caso a panela ela seria um segundo objeto envolvido, então temos aqui uma série de complicadores, né? Temos a perda de energia, temos um segundo objeto em discussão, mas para entendermos o conceito de início nós vamos ignorar que a panela absorva alguma quantidade de energia, embora na prática isso não seja verdade, e nós vamos ignorar também que hajam perdas de calor. Né? Toda a energia nós vamos considerar que vai ser entregue para a água, a panela não vai participar desse processo. Nesse caso, a panela é o recipiente. Né? Mas, evidentemente, em situações práticas, essas coisas todas precisam ser consideradas. Mas, enfim, se nós tivermos uma fonte térmica fornecendo 800 calorias para uma substância que está inicialmente a 50 graus Celsius, haverá um aquecimento, que vamos supor aqui uma elevação de temperatura de 50 para 70 graus Celsius. Então, em resumo, o processo consiste em fornecer 800 calorias de energia e ver o objeto se aquecer de 50 para 70, ou seja, um aumento de temperatura de 20 graus Celsius, um aquecimento nesse caso. A equação para a capacidade térmica, quando formos calcular, nós devemos substituir aqui nesse termo Q, a quantidade de calor, portanto 800 calorias, e aqui embaixo na variação de temperatura o aumento, nesse caso um aquecimento de 20 graus Celsius. Ao dividirmos 800 por 20, nós vamos obter o resultado de 40 calorias por grau Celsius. O que esse número significa? Bom, ele é a capacidade térmica da substância, mas o que isso implica? Nós podemos então afirmar que esse objeto deve absorver 40 calorias para esquentar de 1 grau Celsius, ou seja, afinal, são 40 calorias por grau Celsius a sua capacidade térmica. Nós também poderíamos concluir que ele deve liberar 40 calorias para esfriar de 1 grau Celsius. Então, absorver 40 calorias para esquentar de 1 grau Celsius ou liberar 40 calorias para esfriar de 1 grau Celsius. É irrelevante se ele vai aquecer ou esfriar, a capacidade térmica indica a energia que tem que entrar ou sair do sistema, a energia necessária para nós observarmos nesse objeto uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, para mais se for aquecimento ou para menos se for resfriamento.
Então é uma grandeza bem simples de se calcular e ela significa o quanto de energia por grau Celsius a substância precisa absorver ou liberar para esquentar ou esfriar. Mas agora nós vamos fazer uma análise um pouco mais minuciosa. Vamos considerar que temos duas quantidades de água. A substância água aqui ela é simplesmente um exemplo prático, né? A água é uma substância muito fácil de se manipular e facilmente disponível, né? Poderíamos pegar qualquer substância, mas optamos pela água. Então, imagina que eu vou usar duas chamas idênticas que vão fornecer 20.000 calorias para essa quantidade de água, 1 litro nesse caso, e meio litro nesse caso aqui. 1 litro equivale a 1.000 gramas e meio litro a 500 gramas. As duas substâncias, água, estão inicialmente a 50 graus Celsius. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter, em resumo, o fornecimento de 20.000 calorias para 1.000 gramas de água e 20.000 calorias para 500 gramas de água. Se fizéssemos esse experimento na prática, não aqui de forma idealizada, mas se nós de fato o realizássemos, nós iríamos ver a temperatura dessa quantidade de água, 1.000 gramas, aumentar de 50 para 70 e essa quantidade de 500 gramas de 50 para 90 graus Celsius. Aqui, nesta quantidade de água, nós teremos um aquecimento de 20 graus e nessa outra quantidade de água, mais aquecimento. Aliás, o dobro. Então percebe aqui um detalhe importante. A mesma substância recebe a mesma quantidade de calor, mas em quantidades diferentes elas vão se aquecer de forma diferente. Se nós calcularmos a capacidade térmica dessa porção de água, o calor recebido 20.000, o aumento de temperatura 20 graus Celsius, dividindo 20.000 por 20 dá 1.000 calorias por grau Celsius. Se nós calcularmos a capacidade térmica dessa outra substância, que também é água, mas é em quantidade menor, nós teríamos a energia fornecida, calor, 20.000 calorias, dividido pelo aumento de temperatura, que nesse caso foi de 40 graus Celsius. Dividindo 20.000 por 40, temos 500 calorias por grau Celsius. Então percebe que não é a mesma capacidade térmica. Mesmo sendo a mesma substância, nós temos capacidades térmicas diferentes. 1.000 para essa quantidade maior de água e 500 para essa quantidade menor de água. Nós poderíamos nos perguntar por que é diferente se a substância é a mesma. E a resposta está na quantidade de matéria. Se nós observássemos, em escala microscópica do que é feito, do que são feitas as coisas, nós iríamos chegar numa composição molecular ou atômica, ou seja, as substâncias são feitas de pequenas partículas. E como aqui eu tenho 1.000 gramas e aqui eu tenho 500, onde eu tenho 1.000 gramas eu tenho mais partículas e onde eu tenho 500 gramas eu tenho menos partículas. Então veja, a quantidade de matéria implica na capacidade térmica. Uma substância com maior quantidade de matéria, comparada a ela mesma numa quantidade menor, vai ter menos capacidade térmica, porque tem menos partículas disponíveis no sistema para receberem energia. Então, nós começamos a observar que a quantidade de matéria é um fator relevante quando a gente fala de processos de aquecimento. Então, se nós levarmos em consideração a massa, ou seja, a quantidade de matéria, nós percebemos algo interessante. Essa substância, calculamos para ela a capacidade térmica e deu 1.000. Se nós dividirmos a capacidade térmica dela, 1.000 calorias por grau Celsius, pela massa dela, 1.000 gramas, nós vamos encontrar 1 caloria por grama grau Celsius. Essa unidade, por enquanto, ela pode parecer um pouco esquisita, mas por hora vamos apenas nos ater aos resultados numéricos sem enfatizar as unidades. Quando nós fazemos a conta para essa outra substância, na verdade é a mesma substância, mas em outra quantidade, nós temos aqui a divisão da capacidade térmica pela massa. Se a capacidade térmica havia sido calculada anteriormente e como resultado encontramos 500 calorias por grau Celsius, ao dividirmos pela massa dela, que é 500 gramas, teremos
a razão como 1 caloria por grama grau Celsius também. Então observe que é o mesmo resultado. Então é essa grandeza, a capacidade térmica, dividida pela massa, é uma informação mais útil, ou pelo menos mais específica do que a capacidade térmica. Veja, a capacidade térmica dessa quantidade de água é 1.000 e dessa é 500. Qualquer outra quantidade de água que nós pegarmos vai ter outra capacidade térmica, um valor diferente. Então isso é um pouco incômodo quando a gente quer resolver um problema ou quer generalizar uma certa ideia, um certo conceito. Ao passo que quando nós dividimos a capacidade térmica pela massa, para essas duas quantidades aqui, 1.000 gramas ou 500 gramas, o valor é o mesmo. Isso indica que dividir a capacidade térmica pela massa nos leva a uma informação mais específica para a água. E se nós repetíssemos isso com diferentes quantidades de água, 1.000, 500, 300, 5.000 gramas, não importa, nós iríamos encontrar sempre esse valor unitário aqui, 1 caloria por grama grau Celsius, e essa quantidade, C dividido por M, nós vamos denominar de calor específico, né? Então veja, a capacidade térmica, nós podemos verificar experimentalmente que ela é determinada por 2 fatores. A quantidade de substância depende, como nós vimos anteriormente, né? Ter 1.000 gramas de água me implica nessa capacidade térmica e ter 500 gramas de água implica nessa. Então a quantidade de substância determina a capacidade térmica, é um fator determinante. Mas há um outro fator que nós não vamos discutir aqui com tanta profundidade, que é o tipo de substância. Se nós trocarmos a água por óleo, por álcool, um pedaço de ferro, nós vamos verificar que as capacidades térmicas de todas essas substâncias que eu falei também são diferentes. Então há um segundo fator determinante. Além da quantidade da substância, a natureza ou o tipo da substância também é importante. Então isso faz com que a gente possa pensar numa outra grandeza, que nós vamos chamar aqui de calor específico, que vai indicar a quantidade de calor que uma determinada substância deve receber para aquecer de 1 grau Celsius. Veja, agora eu não estou mais especificando uma determinada quantidade de substância. É qualquer quantidade de uma determinada substância. Não importa quanto de água eu pegue, o calor específico é o mesmo para a substância água em qualquer quantidade. Então, recapitulando aqui, 2 equações. A primeira, capacidade térmica, que a gente já viu ser a razão entre o calor e a variação de temperatura. Agora estamos incorporando uma nova equação para um novo conceito, que é o calor específico. O calor específico é tão somente a divisão da capacidade térmica de um corpo pela massa desse corpo. Muito cuidado aqui, porque o calor específico é representado também pela letra C, mas em caixa minúscula, enquanto a capacidade térmica é em caixa maiúscula. Então, muito cuidado na hora de se referir às duas coisas. Vamos dar uma olhada nessas duas equações e ver que elas podem ser manipuladas de uma certa forma a nos levar a uma equação para o cálculo do calor. Veja, capacidade térmica, razão calor por variação de temperatura, pode ser escrita dessa forma aqui. Nós pegamos esse termo, basta pegarmos esse termo e multiplicarmos pela capacidade térmica aqui desse lado. Então passamos esse termo para cá multiplicando, aqui está, e isso faz com que a quantidade de calor fique isolada. E aí temos então essa maneira aqui de escrever essa mesma equação. Se considerarmos o calor específico, podemos fazer algo semelhante. O termo M de massa, que está aqui na parte de baixo da equação, pode ser imaginado aqui desse lado, multiplicando o calor específico, e aí temos uma maneira de isolar a capacidade térmica, ou seja, podemos escrever a capacidade térmica como o produto da massa pelo calor específico. Essas duas equações aqui, elas apresentam um termo em comum, que é esse daqui. O C, a capacidade térmica, C maiúsculo, aparece nas duas equações. Então nós podemos, com essas duas equações, construir uma só. No lugar de C, capacidade térmica, substituímos pelo produto MC. M, massa, C, calor específico aqui. E aí, então, ela vai tomar essa forma. A quantidade de calor em um processo depende da quantidade da substância, aqui está a massa, depende do tipo da substância, aqui está o calor específico daquela substância,
e depende da variação de temperatura que uma determinada substância ou uma determinada quantidade de substância sofrer num determinado processo. Em resumo, a quantidade de calor que vai ser obtida a partir de agora pela equação Q igual a mc ΔT depende de 3 fatores. Da quantidade de substância a ser aquecida, repetindo então, m de massa. 2, do tipo de substância, ou seja, do calor específico daquela substância. E 3, da elevação de temperatura. Aqui está o terceiro termo, a variação de temperatura, que pode ser diminuição também, não importa. E em tempo nós veremos exemplos de situações em que aquece ou resfria. Por hora eu vou trazer um exemplo bem simples, só para fixar aos termos da equação, a respeito do aquecimento de uma certa quantidade de água. Então, a pergunta mais direta que poderíamos fazer é: qual a quantidade de energia necessária para aquecer 200 gramas de água, isso é mais ou menos um copo, de 25 graus Celsius a 40 graus Celsius. Poderíamos trocar a água por qualquer substância, não importa, mas essa é a pergunta mais simples que se pode fazer. Quanto de energia é necessário para aquecer uma certa quantidade de uma certa substância a partir de uma temperatura inicial até uma temperatura final? Então veja, essas são as informações importantes. Lembra, nós precisamos de 3 termos ou de 3 grandezas para especificar a quantidade de calor: a quantidade de substância, o tipo de substância e a elevação de temperatura. E essas informações estão aí destacadas. Aqui está a quantidade, aqui está o tipo e aqui está o quanto de aquecimento nós queremos. Então, um copo com água vai receber uma certa quantidade de calor. Essa substância, água, tem um calor específico C igual a 1 caloria por grau Celsius. Eu não preciso me preocupar, em geral, com esses valores, porque, como essa é uma característica das substâncias, então vários ensaios em laboratório já foram feitos para determinar o calor específico de várias substâncias. Da água, do ar, do ferro, do alumínio, enfim, todas as substâncias já foram testadas em laboratório e para a maioria delas, ou para aquelas em que há interesse, já foi determinado o seu calor específico, então é uma coisa que nós não precisamos memorizar. No caso da água, como o calor específico é 1 caloria por grau Celsius, esse é um número que nós vamos facilmente nos lembrarmos quando formos tratar da água. E não importa qual é a quantidade de água, porque o calor específico é uma grandeza que é específico da substância, independente da quantidade em que você estiver considerando essa substância. Aqui temos então uma outra informação que é a massa, 200 gramas. Aí temos uma balança para fazer a medida disso. E a outra informação necessária é o aquecimento. De 25 para 40 graus Celsius, nós vamos ter um aquecimento ou um aumento de 15 graus Celsius. Para isso, utilizaríamos um termômetro. Um termômetro para medir o quanto de aquecimento e a balança para medir o quanto de matéria está envolvida, a quantidade de matéria envolvida no processo. O tipo de substância, como já mencionado, a água, calor específico, 1 caloria por grau Celsius. Agora montamos a solução matematicamente. A quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes o aumento de temperatura. Temos a massa, temos o calor específico e temos o aumento de temperatura. Esses valores estão aqui indicados. Substituindo, massa 200, calor específico 1, aumento de temperatura 15. Multiplicando tudo isso, nós temos 3.000 e a unidade final é caloria, em função da combinação dessa unidade aqui, caloria por grau Celsius, com grama e grau Celsius, grama da massa, grau Celsius da temperatura. Então você vê que ficam todas as unidades consistentes e o resultado para a quantidade de calor é 3.000 calorias. Então é isso. Na nossa próxima videoaula nós vamos discutir um pouco mais as consequências ou implicações da quantidade de calor depender dessas grandezas, como nós vimos, que é a massa, o tipo da substância e a quantidade de aquecimento que se quer provocar numa determinada quantidade de substância.